Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zaccaria Labiad, ele de novo decide e olha, consegue uma vitória para o Timão essencial para fugir, para dar um... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zaccaria Labiad, ele de novo decide e olha, consegue uma vitória para o Timão essencial para fugir, para dar um tchau para aquela zona do rebaixamento. Que loucura, hein? Será que teremos dias tranquilos durante a Copa do Mundo? Tá acabando essa primeira parte da temporada e a gente vai falar muito desse jogo diante do Galo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, eu acho legal que o futebol ele conta algumas histórias, né? Porque o Zaccaria Labiad, ele chegou completamente como o patinho feio, como o amigo do Memphis, como o cara que, sei lá, nunca teve um grande destaque na carreira, que muita gente não conhecia, inclusive os treinadores do Corinthians, na época Dorival, e o próprio Fernando Diniz reconheceu que conhecia o pouco, mas ele já tinha uma boa avaliação interna, segundo o Diniz, quando ele chegou. E, na verdade, a chegada do Diniz muda tudo, né? Porque o Dorival Júnior, que eu amo e respeito, ele cometeu alguns pecados mortais no Corinthians. E olha que a gente está falando de um técnico que foi campeão. Um técnico que ganhou títulos no Corinthians. Mas o Dorival, ele teve a maneira como ele tratou a questão Rodrigo Garro. E olha que o Garro nem fez um bom jogo hoje, né? Mas não dá nem para comparar o que é o Garro da gestão Dorival, o que é o Garro da gestão Ramon Dias e o que é o Garro da gestão Fernando Diniz. Então, só com o Dorival, ele teve lesões, é verdade, mas o Garro não estava conseguindo desenvolver o seu futebol. E o Zaccaria Labiad, o grande pecado mortal, além do Garro do Dorival, foi justamente chegar numa entrevista coletiva e dizer que não tinha pedido ele, que não conhecia. E assim, ele foi sincero demais e ao mesmo tempo ele gerou um descaso ao jogador que se verificava na prática, porque simplesmente Zaccaria Labiad não jogava. E aí, muitas vezes, a predileção do Dorival era pelos meninos ali, né? O Kaique, o Guinegão e tal, mas em outros momentos era pelo Vitinho, que é um jogador que está até machucado agora, mas que a gente via que desde que ele chegou no Corinthians ele não consegue performar, ele não consegue ter uma ascensão, ele não consegue se afirmar, ele não consegue, ele simplesmente não consegue. E o Dorival insistia em escolher, por exemplo, nesse caso, o Vitinho e não o Zaccaria Labiad. Eu realmente conhecia pouco do jogador, tinha apenas aquela informação, né, que a gente, quando o jogador é contratado lá, né, você tem o scout, você tem os vídeos, você tem tal, eu também conhecia pouco o jogador. Só que uma das coisas que eu mais falava, porque a torcida começava a pedir, por que ele não joga? E nos treinamentos, a informação de bastidores que a gente tinha era de muitos elogios. E aí você pensava, pô, tem alguma coisa errada. E aí parecia, vou colocar dessa maneira, uma birra do treinador. Do tipo, não fui eu que indiquei, não fui eu que mandei trazer, simplesmente o Memphis indicou o cara, contrataram, porque o Corinthians estava sem dinheiro para contratar, muitos jogadores foram liberados, e o Dorival insistia na tecla que precisava de reforços, né, porque muitos jogadores saíram e tudo mais, e a diretoria sem dinheiro foi lá, cara, ó, o Lingard tá indo pro Remo? Não, peraí, vamos atravessar, o cara que jogou Premier League, a seleção inglesa, a Copa do Mundo, o Memphis conhece, não, traz aqui também. O Zaccaria Labiad tá saindo lá da China, lá, pô, o cara tá um tempo sem jogar, pô, não, vem de graça, aquela coisa toda. Cara, diante da dificuldade financeira, você tem que usar a criatividade. E assim, não que isso faça com que você contrate qualquer bagre que tem por aí. Obviamente, você tem que pensar, eu não tenho dinheiro, eu preciso de jogadores sem transfer, livre de custos, que eles venham aqui e eu possa avaliá-los. Agora, você também não vai contratar um cara sem uma análise, sem o departamento de scout analisar se o cara tem condições ou não. E aí, tudo isso caminhava para um Zaccaria Labiad treinando bem, mas sem oportunidades. E aí você linkava com aquela entrevista do Dorival dizendo que não fui eu que indiquei, não conheço ele muito bem e tudo mais. E aí você começava a ligar os pontos. Chega o Fernando Diniz e começa na ausência do Memphis, a dar chance para o Lingard, por exemplo. E o cara começa a fazer gol, começa a jogar bem, começa a se firmar como titular e o Zaccaria começou a receber mais oportunidade. Desde que esse marroquino começou a jogar no Corinthians, a única coisa que eu podia falar sobre ele, e eu falava
nas lives, nos vídeos aqui, e até mesmo nas minhas redes sociais, esse cara tem qualidade. A gente não viu muito dele, mas ele tem qualidade. É um cara que me parecia inteligente para jogar, e a inteligência futebolística ela é diferente da inteligência cognitiva. Eu não estou falando da inteligência letrada. Eu já vi muitos jogadores semi-analfabetos que dentro de campo eram, assim, tinham doutorado. Eles sabiam como se posicionar, eles sabiam como encontrar o companheiro, eles sabiam o momento exato da tomada de decisão, do passe, do chute, do lançamento. Isso para mim é inteligência futebolística. E eu não conheço o Labiat. Agora, eu sei que ele demonstra essa inteligência para jogar. Na ocupação de espaços, no preenchimento ali dos setores, de aparecer e participar do jogo, na qualidade técnica, ele tem recurso. E eu falava, pô... E aí tem a questão, ele ficou muito tempo sem jogar, né? Então daqui a pouco tem uma questão de adaptação. Pô, obviamente, né? O cara tá numa liga que talvez ele nunca imaginou que ele fosse jogar, mas ele já jogou em Portugal, né? Então ele tenta desenrolar o português, a apresentação dele ele ficou nervoso e aí ele foi no inglês. Na entrevista pós-jogo também ele tentou ir no português daqui a pouco para ter mais segurança, né, de se expressar. Ele terminou no inglês e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que em pouquíssimo tempo estamos vendo um jogador que sempre teve recursos, qualidade técnica e por uma narrativa de ser amigo do craque, de ser um cara completamente sem prestígio, desconhecido, de que seria apenas um esquema da diretoria ou um bagre que veio jogar no Corinthians. Enquanto estamos diante de algo completamente distinto. Não estou dizendo que ele é o melhor jogador do mundo e que ele é um craque. Não, mas ele é bom jogador. E ele é mais do que isso. E nos últimos 3 dias ele tem dois gols extremamente importantes para o Corinthians. E eu acho até que a função dele nem essencialmente fazer gols. Mas ele é um cara que aparece para o jogo. Ele é um cara que... você nota ele em campo pedindo a bola, participando do jogo, sendo protagonista. E é isso que o Corinthians precisa. E nesse jogo diante do Atlético Mineiro, e agora voltando para esse jogo contra o Galo, eu falei aqui, cara, jogo importante, jogo essencial para ganhar, o Galo é um time instável, o Corinthians precisa vencer, pô, a questão da ponta de baixo da tabela ali tá toda bagunçada, vai precisar o Corinthians vencer esse jogo, porque é o último em casa, inclusive, antes da pausa para a Copa, para não se atrapalhar, e aí o Corinthians venceu. Mas de que maneira venceu? Com muitas dificuldades. Por isso que eu estou valorizando muito o Zaccaria, porque ele destravou um resultado que chegou um momento em que parecia improvável. O primeiro tempo foi muito ruim. E assim, o Fernando Diniz, eu sou fã do Diniz, né? Vocês sabem, eu sou dinizista, eu gosto das ideias dele. O primeiro tempo do Fernando Diniz me lembrou os velhos tempos do Fernando Diniz, que era aquele time com as linhas muito altas, com uma vulnerabilidade defensiva tremenda e o Atlético Mineiro pelos lados do campo chegando a todo instante. Mas isso muito por conta também, não só do posicionamento, mas da maneira como o time estava atuando. Porque o Jesse Lingard, ele é um cara que ele tem que fazer a recomposição, só que ele é um segundo atacante. Ele não é um ponta, ele não é um beirada para ajudar o lateral. O Matheus Bidu é um cara que na combinação com o Lingard, é um cara que ataca muito, inclusive centralizando o jogo. Quando ele fazia esse movimento, cara, tinha um corredor que o senhor Natanael podia aproveitar. E quando o Matheus Bidu tentava chegar, ele era jantado pelo Natanael, que estava sempre bem posicionado. Do outro lado, o Atlético Mineiro simplesmente deitou com o Renan Lodge. Chegava em todos os momentos. Por quê? Porque o Corinthians não tinha um ponta por aquele lado. O Lingard joga mais à esquerda e o Yuri mais centralizado. Na direita só tem o Mateuzinho. E o Mateuzinho tava louco com o Renan Lodge, que tava subindo nas costas dele o tempo inteiro. E aí eu ficava pensando, eu falei, caramba, tem muita gente no meio campo, o Corinthians não tá conseguindo fazer o seu jogo pelo meio, o Galo rouba a bola, ataca as laterais, as pontas e tá tendo vantagem o tempo inteiro. Porque o Corinthians tinha muita gente no meio e pouca gente dos lados. E aí eu olhava o jogo e falava assim, cara, tira um volante, tira um meio-campista, pelo amor de Deus, e coloca o Caio César lá na ponta direita, porque além dele ter uma jogada, porque várias vezes o Corinthians pegava a bola no meio-campo e não tinha quem jogar lá pelo lado direito, porque o Mateuzinho não podia subir, porque se ele subisse, o Renan Lodge atacava as costas dele, e aí você não tem um ponta por aquele lado. Então eu pensei, pô, o Caio César lá, porque aí primeiro que você vai ter essa jogada, segundo que o Renan Lodge vai ter uma preocupação a mais.
E essa troca, ela tinha que acontecer no primeiro tempo já. Com 25, 30 minutos, você já percebia que o Galo estava chegando e, cara, uma hora o gol ia sair, tanto que saiu, mas foi anulado por impedimento, numa chegada, inclusive, pelo lado esquerdo. Então, o Diniz esperou até o intervalo. E esperou, assim, arriscadamente, na minha opinião. Mas aí, quando ele coloca o Caio César, ele tira justamente o Jesse Lingard, que estava sofrendo demais para fazer essa recomposição. Eu teria tirado o André já naquele momento. Nada contra o André. Para mim, até o titular seria o Carrilho, mas aí tem uma questão física. O Diniz não quer abandonar o André e beleza, são as escolhas que ele faz. Só que aí na sequência ele tira o Ranieri, que eu sou fã também, para colocar o Alan. Só que o Alan, ele é um jogador mais afeito ao estilo Diniz do que o Ranieri. E isso aí a gente vai ter que começar a tentar entender. Porque aí quando você tem o Alan, no segundo tempo, em que a postura do Corinthians muda, no momento em que você coloca o Caio César, você já dá um recado pro Galo. O Galo foi muito pouco ambicioso no segundo tempo. Depois de uma primeira etapa em que o Galo foi muito ousado e poderia ter aberto o placar, o Galo simplesmente optou por ter raríssimas escapadas. Eu achei até que o Galo poderia ter sido mais incisivo no contra-ataque e não foi. Isso aconteceu assim, esporadicamente, uma ou outra vez só. O Galo não ameaçou no segundo tempo. E aí o Corinthians ficou muito confortável com a bola, empurrou o Galo para o seu campo e aí começou a rodar. Teve mais entrada, né, pelos lados do campo, com o Caio César pela direita, com o Matheus Bidu chegando pelo lado esquerdo. O Garro estava muito travado hoje, o Garro não conseguiu fazer o seu jogo. O Breno Bidon até pegava um pouquinho mais essa bola para tentar, né, conseguir alguma coisa e isso não acontecia. E o Alan é o cara que cresce nesse segundo tempo, por quê? Porque aí a bola passa muito pelo pé dele. Ele é um jogador de construção, ele é um volante em que ele olha o campo de frente, né? Então quando ele pega essa bola, ele começou a dar mais dinâmica nessa girada de bola que o Corinthians estava fazendo para tentar encontrar um espaço. E estava difícil de encontrar esse espaço. O Yuri também não estava conseguindo do espaço para atacar, não estava conseguindo espaço à frente da área. E aí entra inclusive o Memphis Depay no jogo. Eu até achei que ele não fosse entrar, mas era uma exigência, inclusive, da seleção holandesa, né, para que ele jogasse alguns minutos hoje e também contra o Platense, que vai acontecer no meio da semana. Contra o Grêmio ele já tem que se apresentar e entrou, jogou, enfim, obviamente 2 meses depois, né, ele não podia fazer muita coisa. E ele entra num jogo em que o espaço ele tá todo travado. Quando ele entra, tá todo mundo ali. O Galo tá todo fechado e aí o Memphis até procura essa bola para tentar fazer movimentos rápidos, né? Quando ele entra, eu penso assim, bom, pelo menos ele vai deixar o Garro em campo, porque o Garro não estava conseguindo esse espaço, mas a gente sabe do potencial do trio Garro, Yuri e Memphis, né? Eles foram muito importantes em vários momentos do time. Só que aí na sequência o Diniz já tira o Garro. O Diniz já tira o Garro para colocar justamente o Zaccaria. Olha que loucura, olha que ironia. E aí, o Caio César estava fazendo muitas jogadas, o Memphis muitas movimentações e tal, só que o Galo fechadaço, então tava difícil de entrar. E aí, nessa rodada de bola, né, pra lá e pra cá, o Mateuzinho, que, assim, é outro cara subestimado, né? Cara, o Mateuzinho é um cara que a galera tem uma ideia de terceiro reserva do Flamengo. Eu não sei, existe um preconceito, né, tanto com o Mateuzinho quanto com o Matheus Bidu, e eles são laterais de altíssimo nível atuando no futebol brasileiro. Cara, o que eles conseguem fazer, eles são inteligentes taticamente para jogar e eles têm cruzamentos fantásticos. O Bidu tem uma qualidade técnica de futsal, assim, cara. Assim, ele evoluiu muito desde que ele virou titular do Corinthians. A diferença dele quando ele tá em campo e o Angileri hoje é absurda. E o Mateuzinho na direita, ele não tem substituto.